sabores que atravessam gerações. Cada prato conta uma história, uma memória da antiga Alemanha. O joelho de porco, acompanhado de chucrute e mostarda, reina absoluto nas mesas de Blumenau. Eu diria que a culinária alemã é uma cozinha simples, mas com sabor. Com sabor autêntico, alguns sabores marcantes, né? Mas que se assemelha muito a algumas coisas que a gente tem na culinária brasileira. Então acho que por isso que agrada tanto o pessoal aqui também. Muitas receitas trazidas da Alemanha foram passadas adiante por gerações. Algumas delas se transformaram em negócios, oportunidades de emprego e de sucesso para muitas famílias. E na época veio um prefeito muito doido, vamos fazer um turismo rural. E, a gente não sabia o que era turismo, muito menos como trazer as pessoas para o meio do nada, sem acesso. E ele falou, vamos fazer uma feira e vocês produzem o que vocês já sabem fazer. A família resolveu então apostar nas receitas antigas, guardadas no caderninho da Oma. Bolachas artesanais decoradas que traziam consigo sabor e delicadeza. As entregas eram feitas nesse Fusca. Foi como tudo começou. Com um pacote de bolachas em mãos, dá até para imaginar a cena. A família não comercializava apenas produtos, mas o sabor de uma tradição que conquistou o Brasil. Eles vêm aqui, eles comem, eles degustam, eles provam a nossa bolacha e levam. E as decoradinhas eles levam e depois eles voltam aqui. Eu comprei já faz um ano e eu não tive coragem de comer de tão lindo que é. A delicadeza nos biscoitos não é por acaso. Cada detalhe da decoração é feito por mãos femininas, preservando a suavidade e a beleza que tornam essas bolachas tão especiais. Algumas bolachas são bem típicas alemãs. Tem uma que é o Lebkuchen, que é o tradicional pão de mel alemão. E o significado dele é o bolo da vida. Nós trouxemos, realmente ele é uma receita lá da Alemanha. Tem uma pitada brasileira aí também, que o povo brasileiro gosta do pão de mel mais macio. Então, nós trouxemos essa receita bem característica da Alemanha, com a maciez que o brasileiro gosta. Então ela é bem condimentada, bem saborosa, é realmente diferenciada. São receitas pensadas para agradar a todos. Com o tempo, elas foram ganhando novos sabores, à medida que os imigrantes descobriam os ingredientes brasileiros. Fui entender melhor no interior de Águas Mornas. Tiveram que se adaptar bastante em relação à alimentação, cultura. Na alimentação, principalmente, porque era algo que exigia deles no dia a dia, né? E não tinha os mesmos alimentos que tinha na Alemanha na época que eles vieram para cá. Então eles tiveram que se adaptar à cultura do milho, muitas frutas silvestres, até mesmo animais silvestres que eles usavam para se alimentar na época. Então tem frutas como o ingá, que as pessoas ainda consomem hoje, mas a grande maioria não conhece. Essa capacidade de adaptação se refletiu na mesa. E com o tempo, os imigrantes criaram verdadeiras iguarias, como o Eismeer, um doce simples à base de ovos e açúcar, que virou parte essencial das colônias alemãs. De manhã, para tomar café, principalmente no inverno, quando a gente levanta mais tardinho assim, aí a gente faz um Eismeer para aquecer, e no café da tarde também. No ano passado era feito com farinha, porque não tinha farinha de mandioca, não tinha farinha de trigo. Eles tinham que buscar bem mais para longe, mesmo nos dias de Natal, aí faziam o pão de trigo, que era só o pão de milho feito com inhame. Uma fusão de sabores e tradições que mantém viva a memória dos antepassados, com cada receita trazendo um pouco da história daqueles que chegaram aqui. Agora eu quero saber em alemão dela se a filha e a neta aprenderam a receita como ela ensinou. Mutter, Honna war Kinder, aber mit Glied richtig machen oder nicht? Ja, legal, richtig machen wir, ich mache. Oh nein, ich mache doch richtig. Ja, da ist richtig noch dabei. Ó, viu? Ela disse que todas fazem bem direitinho. Aprovado, tanto então. As filhas quanto eu.
Pomerode, essa herança culinária inspira um novo desafio. Um festival gastronômico que reúne chefes de toda a região, desafiados a inovar, mas sempre com o pé no passado. Nesse encontro entre dois países, o que esse festival traz de diferente? Na verdade, esse encontro traz um pouquinho o que os imigrantes, quando chegaram aqui há 200 anos, encontraram esses ingredientes tropicais, né? Eles chegaram aqui e viram coisas diferentes, então adaptaram. Cachaça, café, melado, amendoim. 12 restaurantes foram sorteados e cada um deles recebeu um dos ingredientes que os imigrantes descobriram quando chegaram no Brasil. A missão: transformar esses sabores e recriar uma tradição. Eu sou do oeste de Santa Catarina e lá a gente come muito melado. Eu cresci vendo minha mãe fazer melado, colhendo a cana, moendo. Nunca comi melado com salgado. A gente comia o melado na pipoca, o melado na rapadura. O melado, ingrediente simples e cheio de memória, agora brilha em pratos sofisticados, provando que a tradição pode se reinventar. Quando o sol nasce e os primeiros raios tocam a cidade, eles se preparam para o desafio. Em silêncio, como se o tempo parasse. A serra em mãos, o olhar firme. Mais do que força, é um ritual de precisão, um esforço sincronizado, passado de geração em geração. Essa é a tradição dos serradores. Eu comecei a serrar com meu pai é um alemão, ainda em São Paulo, com 5 aninhos de idade. Caiu uma árvore no jardim de casa e ele me pegou com a serra, inclusive essa aqui. E nós ficamos um mês aí, todo dia um pouquinho, serrando a árvore. E daí nasceu o gosto pelas competições típicas. Hoje essa prática se transformou em competição, mas sua origem remonta à Idade Média. Naquele tempo, a serra era um dos poucos instrumentos que garantiam um estoque de madeira para o inverno. E como toda boa tradição, na Alemanha, ela também carrega uma lenda. A tradição diz que logo após o casal ter casado e saído da igreja, eles têm um cavalete com uma tora e uma serra. Então a primeira coisa que eles vão fazer casados é serrar juntos. Porque quem serra bem junto vai ter uma vida de casados longeva. Com cuidado e paciência, o grupo ensina às novas gerações a arte de serrar. Assim, o que começou com os antepassados continua a viver nas mãos dos mais jovens. Ter a oportunidade de manter essa tradição viva por uma nova geração é algo muito gratificante para mim. E eu sinto que eu tenho essa missão de manter a tradição viva por muitos anos ainda. Em Santa Catarina, as tradições alemãs não são apenas lembranças do passado. Elas estão vivas, pulsando em cada canto, em cada gesto, em cada coração. Um legado que atravessa o tempo e por mais 200 anos seguirá firme, honrado por aqueles que nunca deixaram de celebrar suas raízes.